Bom, a minha infância foi como de todo bom menino, sapeca, corredor, alegre, feliz. Eu sou filho de um homem funcionário público, crente da Assembleia de Deus, filho da pioneira Rosa Galvão Ramalho, Davi Teixeira Ramalho. Então venho de uma família cristã, de homens simples, a minha amada mãe, uma mulher do lar, simples também. E a minha infância foi uma infância normal. Sou irmão de outros 3 irmãos, nós somos 4 no total, e depois meu pai adotou mais um, nosso irmão. E eu louvo a Deus porque, como toda família, tem os filhos, e ali nós fomos criados aqui na Villeroy, bem pertinho aqui da igreja, correndo, brincando, pulando. E eu sempre muito sapeca mesmo. De primeiro chamava era de danado mesmo. Menino, esse menino é danado. Era eu. Gostei sempre de trabalhar, sempre no trabalho, junto com meu pai, dentro da carpintaria ou na oficina mecânica, na roça, durante muito tempo. E o gostoso disso tudo é que você vive a sua infância, e no meu caso, que vivi bem mesmo, intensamente, trabalhei muito, corri muito. Eu lembro bem da minha infância, lembro de todos os meus colegas ali na Villeroy, lembro da minha escola, professor Diomedes, um dos meus professores. Eu lembro bem do Monteiro Lobato, lembro bem do Santos Dumont, por onde passei, Lobo da Almada, por pouco tempo, mas passei lá também. Então foi uma infância muito intensa. E como trabalhava junto com o papai na carpintaria, nossos brinquedos, grande maioria feito ali de madeira, ou então de manga, os carrinhos feitos com as rodinhas de borracha ou de pincha, que tampavam as garrafas, essas coisas todas. Sempre tive uma boa baladeira, sempre gostei da baladeira, com goiaba verde, para balar, e peteca, peão, papagaio, tudo faz parte da minha infância, do meu dia a dia. E hoje, sendo perguntado como foi a minha infância, foi como todo menino sadio. E eu tive papai e mamãe sempre nos amando, nos protegendo, como todo pai. Às vezes eu achava que a mamãe em especial, protegia demais, não queria que a gente estivesse fazendo determinadas coisas, mas minha mãe estava apenas protegendo os filhos, que hoje eu também sou do mesmo jeito, protegendo para que evite um problema, um desgaste ou um acidente. E o chamado para o ministério, ainda na minha infância, papai e mamãe perguntavam, acredito que todo pai e toda mãe faz essas perguntas, tentando fazer com que o filho se desperte para o futuro. E para nós 4 em casa, papai e mamãe perguntavam, o que você vai ser quando crescer? O que você vai ser? Sempre tinha essa pergunta. E meus irmãos, cada um tinham as suas opções, mas eu tinha também a minha opção. Que hoje sim, na época não, mas hoje eu percebo que já era um direcionamento de Deus para a minha vida ministerial, para o meu chamado mais tarde. Dizia eu, e meu pai, minha mãe, meus maninhos repetem isso até hoje, que eu dizia, eu vou ser pastor. A pronúncia não era pastor, era pastor. Era mais complicado ainda, não era um pastor qualquer, era um pastor. Mas eu louvo a Deus porque Deus me trouxe por este caminho. Aos 11 anos de idade, a missionária Ada Menezes, esposa do então pastor Edilson Pereira da Silva, eles fizeram a primeira conferência infantil no ano de 1974. Em julho de 74, 22 a 24 de julho, teve essa conferência infantil. E aonde tiveram várias pessoas que participaram, várias crianças da minha época, e ela, inspirada por Deus, nos deu tão grande oportunidade. Tudo isso foi me estruturando na minha fé. Eu sempre fui muito inquieto, observando as coisas, mas na hora da palavra, eu sempre estava ali ouvindo a palavra. Não era bem sempre, mas eu sempre gostava de ouvir a palavra, louvores, uma música, um acordeon sendo tocado, eu achava muito bonito. Então, ali teve uma batalha bíblica. Crianças foram perguntadas por seus professores e eu terminei ganhando o prêmio, que foi um Novo Testamento Ilustrado da Sociedade Bíblica do Brasil. E o que ocorre é que
quem ganhasse o campeonato da Bíblia seria o pregador. E aí eu, pela primeira vez, preguei a primeira mensagem aí dentro da sede, hoje chamada de sede estadual, antigamente Tempo Central. Então, já vem a minha infância e o meu chamado, eles estão intrinsecamente ligados, porque papai e mamãe, como a Bíblia diz, ensina teu filho do caminho que deve andar. Lá em casa tinha culto doméstico todo dia. Lá em casa todo mundo tinha que ler um versículo bíblico daquela caixinha de promessa que abria, e de manhã cedo cada um tirava um texto, uma porção daquela caixinha, o papai colocava na mão de cada um, e no caso quem não soubesse ler, como era o meu caso, então o papai ou a mamãe lia para todos nós. E eu digo que está intrinsecamente ligada porque o papai e a mamãe nos instruíram no caminho que nós deveríamos andar. E eu vejo que isso tem um reflexo muito forte na minha vida até o dia de hoje. Como também na vida dos meus irmãos. Os 3 maninhos e mais um estão todos aí dentro da casa do Senhor, servindo a Deus. Família, boas famílias, famílias sedimentadas, criando nossos filhos, agora já netos, ajudando os filhos a criar seus filhos. Então, meu ministério vem daí, a minha chamada vem da minha infância. Não foi uma coisa que despertou ontem, não. Eu tenho para mim que Deus já vinha me preparando desde lá do ventre da minha mãe. A minha mãe, um dia, estava no banheiro de casa, escorregou no banheiro, a casa muito simples, humilde, isso lá pelo ano de 62, e eu estava no ventre. Eu fui gerado no ano de 62. E a mamãe, ao entrar no banheiro, tomando o seu banho, escapuliu no banheirinho lá atrás e caiu. E quando ela cai, gestante de mim, começou a perder líquido. E ao perder líquido, a minha mãe percebe que podia perder a criança que estava no seu ventre e orou a Deus. E olha o que é que mãe faz com os filhos. Senhor, se essa criança que está no meu ventre, se eu não perder, é teu, é da tua obra. Eu não sei disso até pouco tempo atrás, até ser chamado ao pastorado. E um belo de um dia, eu estava na oração na madrugada, eu e minha esposa, na casa do papai e da mamãe, quando a irmã também foi para a oração na madrugada. E ali naquele momento de oração, Deus tomou essa irmã e levantou a irmã Lourdes, esposa do evangelista Gregório, à época, que trabalhava lá no Caraná. Ela nunca tinha vindo, nem tinha por que vir. Mas Deus faz assim, para que eu soubesse um pouco da minha própria história e da onde eu vinha. E o cuidado de Deus, quando a Bíblia diz no Salmo 139, que no ventre Deus já nos conhecia. E tudo que ocorre já está escrito no livro do Senhor sobre a nossa vida. Então a irmã levanta e profetiza e diz coisas ali que só o papai e mamãe que sabiam. E a minha mãe fez uma reclamação porque Deus estava me dizendo que me levantaria e me levaria para um campo e lá eu iria pastorear, iria fazer isso e aquilo outro. E a minha mãe contesta com a irmã ou com Deus, dizendo, não, Senhor, já tem tantos pastores aí sofrendo, lutando, por que o meu filho? E naquele mesmo momento, Deus faz para mim uma grande revelação. Através da boca da irmã Lourdes, Deus diz, ele não é teu. Esqueceu quando tu caiu no banheiro e tu fizeste uma oração a mim e me pediste se eu desse vida para aquela criança e não perdesse, tu me daria? Naquele dia, eu fiz estancar a água e o sangramento e daquele dia para cá ele é meu. Então Deus vinha me preparando ainda no ventre da minha mãe. Eu não sabia de nada disso. Eu fui ao campo e foi uma grande bênção. O campo foi o Bonfim. E lá no Bonfim fizemos um trabalho e fomos convidados para voltar aqui para dentro de Boa Vista. E hoje estou aqui fazendo trabalho. Então, a minha infância foi muito boa, agitada, correndo, briguei muito, soltei papagaio escondido, que naquela época, peão, peteca, papagaio, bola, tudo isso era pecado. E eu venho daí, dessa história da Assembleia de Deus. Tudo era pecado. Não podia fazer nada disso. Foi o que meus pastores nos ensinaram ao meu pai corrigia a gente se fosse brincar com qualquer uma dessas coisas. Mas a gente aqui acolá escapulia, falhava, pecava, porque desobedecer é pecado. Então eu terminava pecando porque desobedecia o papai e a mamãe.
mas Deus teve misericórdia e me trouxe até aqui.